Olá, pessoal. No início desse conteúdo, vamos fazer um pequeno comparativo entre SIG e SAD, os sistemas de informação gerencial e os sistemas de apoio à decisão. Os SIGs, sistemas de informação gerencial, são sistemas desenvolvidos para atuarem no sistema tático, no nível tático, melhor dizendo, e no nível mais operacional. Eles então fornecem aos administradores e tomadores de decisão desses níveis informações para ajudá-los a atingir essas metas dos níveis mais operacionais. Então, direcionam os resultados da organização para a eficiência operacional, monitoração e controle das operações. Servem, então, para que os gestores, administradores, verifiquem se a máquina, entre aspas, está funcionando adequadamente. Já o sistema de apoio à decisão, o SAD, ele serve para dar suporte a tomadas de decisão no nível mais estratégico, ou seja, resolver problemas mais específicos, problemas mais difíceis. Então, o seu foco está na eficácia organizacional, a tomada de decisão eficácia, ou seja, aquela decisão que irá trazer resultados para a organização. A grande diferença está neste foco, então, eficácia e eficiência. Às vezes, uma decisão pode se contrapor à outra. O nível estratégico, então, trata com problemas mais complexos de âmbito de toda a organização. E o SIG lida com problemas mais do dia a dia da empresa. Então, dando continuidade a esse pensamento, os sistemas de informação gerencial são utilizados para monitorar, para controlar a empresa. Eles se utilizam de ferramentas mais analíticas e bem simples. E, com isso, geram relatórios resumidos de rotina. Como eles se valem disso para monitorar o funcionamento, ou seja, a eficiência da empresa, os relatórios são constantes e bem simplificados. Por outro lado, os SAD, os sistemas de apoio à decisão, que são de níveis mais elevados, são sistemas mais interativos, sob controle do usuário, e oferecem dados e modelos para a solução de problemas mais complexos, que a gente chama aqui de semi-estruturados ou problemas não estruturados. E esses sistemas, então, se utilizam de ferramentas de análise mais complexa e modelagem sofisticada. Fornecem, então, respostas interativas para questões não rotineiras. No nível estratégico da organização, geralmente os gestores se defrontam com problemas desconhecidos, sobre os quais não se tem muita informação, ou problemas com os quais nunca se defrontaram antes. Vejam bem, semi-estruturado ou não estruturado é um problema onde somente alguma parte ou partes desse problema possuem respostas ou se sabe alguma coisa, e que é fornecido por uma metodologia aceita, ou alguém já fez algum experimento que já teve algum resultado. Então, é meio uma incógnita na solução desse problema. O gestor, então, está tomando uma decisão sobre algo um tanto quanto desconhecido. Penso que seja importante ressaltar o que diz aqui nessa lâmina, que embora os sistemas de apoio à decisão tenham sido desenvolvidos e destinados aos níveis mais elevados, ou seja, aos níveis estratégicos da organização, eles podem ser utilizados em todos os níveis da administração. Por quê? Porque em qualquer nível, no operacional, no tático ou no estratégico, podem os gerentes se defrontar com problemas menos estruturados ou não estruturados, que são aqueles problemas desconhecidos, para os quais a gente não está preparado o suficiente para tomar uma decisão com informações completas, com metodologias conhecidas. Então, vejam bem, SIT, Sistema de Informações Transacionais, Sistema de Informações Gerenciais SIG, Sistema de Apoio à Decisão SAD, todos esses sistemas auxiliam as organizações a atingir suas metas, e eles podem ser utilizados em vários níveis. Os sistemas de informação transacional, que nós vamos ver a seguir, são sistemas utilizados mais no nível operacional. Vamos ver logo a seguir. Então, nessa lâmina, eu fiz um comparativo entre os sistemas de informação transacionais e os sistemas de informações gerenciais.
Para quem não viu isso antes e não deu uma olhada lá na bibliografia, os sistemas de informação transacionais, eles foram criados para processar e fornecer todos os dados obrigatórios que são estabelecidos por regra de negócio ou também pela legislação, que são então envolvidos por funções básicas que sustentam as operações da empresa, da organização, relacionadas com o que ela foi criada para fazer, com a sua missão, né? Ou com seus programas ou com seus projetos. Então, é um sistema que lida com todas as transações ou com todos os eventos que ocorrem dentro da organização. Tá? Os sistemas de informação gerencial já são aqueles sistemas que englobam um nível tático e um nível operacional, que lidam com esses dois níveis da organização. Vejam que CIT, SIG e Sistema de Informação Estratégico estão conectados por um banco de dados que podem ser acessados pelos 3 níveis da organização. Existe uma inter-relação entre eles, sem a qual não seria possível fazer a gestão de uma organização. Vejam que esse banco de dados coleta, manipula, armazena e produz documentos. Essa é a função de um banco de dados, como nós já vimos anteriormente. E aqui nesse esquema a gente consegue ver a importância que tem a questão do tempo da informação, né? No nível mais estratégico, o tempo pode ser mais prolongado, porque as decisões são tomadas com uma perspectiva, né, de tempo maior. No nível mais operacional, a perspectiva de tempo é muito mais rápida. O tempo é muito mais curto, ok? Então, fazendo um comparativo entre a questão operacional, tática e estratégica, vamos ver que os gerentes do nível operacional, eles podem ser auxiliados com tomadas de decisões diárias e rotineiras, né? Os sistemas auxiliam-nos com tomadas de decisão diárias. No nível operacional, então, se executa os projetos, né? E esse pessoal não está acostumado a lidar com incertezas, ou seja, aqui tudo tem que funcionar adequadamente dentro dos sistemas, dentro dos projetos. Os tomadores de decisão, os gestores de decisão do nível tático, que é o nível intermediário, gerência intermediária, eles recebem suporte de ferramentas de análise que vão auxiliar no planejamento e no controle de médio prazo. Então, esses gestores já lidam com uma certa incerteza, usando um trocadilho aqui. O nível tático é representado pela média gerência e traduz as estratégias em planos e projetos a serem realizados pelo nível operacional. Então, o nível estratégico, o nível mais alto da organização, pensa as estratégias, e o nível tático transforma isso, traduz isso em projetos a serem executados lá no nível operacional. Então, esses sistemas têm que conversar, estratégico, tático e operacional, e converter isso em projetos e planos a serem executados no nível operacional. Continuando a nossa visão sobre operacional versus tático versus estratégico, então os gerentes do nível estratégico, os gestores maiores da organização, se valem dos sistemas para análise de decisão de longo prazo, ou seja, acima de 5 anos. E isso exige informações internas e externas, principalmente externas. O nível estratégico é representado pela alta gerência, como vocês devem saber, e tem como competência básica traduzir as incertezas, bem diferente do nível operacional, de um mercado altamente dinâmico para uma visão e estratégias que a organização deve atingir. Então, tem que converter toda essa incerteza em planos bem delimitados, delineados para serem operacionalizados. É claro, como diz aí abaixo, cada nível da organização tem uma competência básica, sendo que o nível de incerteza deve reduzir drasticamente à medida que caminha do nível estratégico até o operacional. No operacional não pode haver incertezas. Mas então vocês podem estar me perguntando, né? Primeiramente, para que serve um SIG? Ou para que vai servir um SAT? Primeiramente, o SIG
o sistema de informação gerencial pode ajudar a responder o seguinte: qual o número médio de vendas nos últimos 3 meses? Ou quais os produtos mais rentáveis da nossa empresa? Questões que um SAD pode ajudar a responder. E se subíssemos os preços em 10%, enquanto aumentaria o lucro? Quanto custaria mais fabricar nosso produto se o custo relativo a salários dos funcionários subisse 15%? Vejam que existe uma grande diferença, né? No SIG, eu estou fazendo uma análise daquilo que já aconteceu. No SAD, eu estou projetando alguma coisa que poderia acontecer se eu fizesse uma alteração. Eu estou fazendo uma análise, né? Então, o SAD pode ser utilizado para prever como um aumento no preço do papel poderia afetar o lucro global de um jornal. Quer dizer, estou fazendo uma análise, estou fazendo uma projeção, estou vendo se o cenário poderia assimilar uma mudança no meu preço. É uma diferença bastante grande entre o SIG e o SAD, como vocês podem perceber aqui. Já na questão dos relatórios, um sistema de informação gerencial, um SIG, produz relatórios, como já dissemos lá no começo, rotineiros e resumidos. São relatórios programados, diários, semanais, mensais ou relatórios sob solicitação. Então, o usuário vai lá e pede um relatório naquele momento. Ou um relatório de exceção, uma situação incomum. Por exemplo, imaginem uma máquina engarrafando bebidas. Ela está programada para ter uma variação mínima de 5 ml para mais ou para menos, e de repente você tem uma garrafa que variou 75 ml, né? Variou muito acima do limite, para baixo ou para cima. E aí é automaticamente gerado um relatório de exceção, porque a máquina extrapolou o limite superior ou inferior em 70 ml. Como isso foi possível, né? Então, vai ser feita toda uma análise para descobrir por que a máquina errou um erro desse tamanho. Já um sistema de apoio à decisão produz também esses relatórios, mas além desses também permite que o usuário faça perguntas, novas perguntas sobre o que está acontecendo, e não antecipadas, e intervenha diretamente para mudar a maneira como os dados são apresentados. Então eu posso mudar a apresentação, eu posso virar totalmente a apresentação de dados, fazer gráficos invertidos, né? Ou seja, me dá uma flexibilidade de apresentação de dados muito grande para que eu possa ter outros ângulos de visão sobre a informação. E isso, às vezes, pode fazer toda a diferença na análise e na conclusão sobre os relatórios. Vamos dar, então, uma examinada nas principais características de um sistema de apoio à decisão, os SADs. Inicialmente, é manipular grandes volumes de dados, porque eles atendem lá ao nível intermediário e ao nível operacional. Obter e processar dados de fontes diferentes, porque é necessário, né, unificar ali os níveis. Possuir orientação tanto textual, ou seja, relatórios escritos, quanto gráfica, né, produção de textos, tabelas, desenhos lineares, gráficos de pizzas, curvas de tendências, etc. E proporcionar aquela flexibilidade de relatórios e de apresentação de acordo com a necessidade do usuário. Então, o SAD ele já é um relatório bastante flexível e ele tem uma espécie de menu que fica à disposição do gestor para que ele modele de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a sua característica pessoal. Muitos gestores acham dispensáveis algumas informações e, portanto, modificam os relatórios a seu gosto. Já as características de um sistema de apoio à decisão, de um SAD, são executar análises, né, e comparações complexas. Claro, estamos no nível estratégico de uma organização. Além de complexas, são sofisticadas, usando pacotes de softwares avançados. Há muitos modelos de softwares hoje, como o Simplex, que de simples não tem nada, né, só no nome, e outras ferramentas bastante complexas. Eles executam análise e simulações, né, fazem simulações com as informações, com os dados capturados na organização e no mercado, e fazem modificações nesses dados do problema que está sendo apresentado,
tentando criar cenários e observar os impactos desses resultados nestes cenários. E buscam também fazer análise do atingimento das metas, né, da organização. Isso pode determinar quais dados requeridos para atingir um certo resultado. Então, consegue enxergar que área, que setor, que produto, que serviço da organização, né, deve ser mais focado, ou qual investimento deve ser realizado em que área ou em que mercado. Isso facilita bastante a decisão. Além do que eu disse anteriormente sobre os SADs, eles servem para dar suporte a abordagens de otimização, satisfação e heurística. Né? Para quem não está acostumado com esse tipo de palavra, a heurística é uma metodologia que se vale das experiências anteriores, ou seja, das vivências dos gestores em lidar com problemas tão complexos e com soluções tão sofisticadas. Né? Num problema pequeno, num problema menor, se busca encontrar a melhor solução, a ótima, né? Se otimizar a solução para um problema pequeno. Quando o problema é um pouco mais complexo, se busca encontrar uma solução muito boa, ou seja, aquela que a gente consegue para solucionar um problema que tem pouca informação e que não se conhece exatamente todos os detalhes. Talvez essa não seja a melhor solução, mas é aquela que, com as informações que se tem, se consegue para resolver este problema. Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que eu estava falando anteriormente, né, vamos tentar um exemplo para um SAD, né, considerando uma aplicação de controle de estoque. Então, dada a demanda por produtos, um automóvel, por exemplo, um sistema de informação pode ser usado para determinar as peças e componentes necessários, incluindo motores, transmissões, janelas e outros componentes, né, para montar um veículo. Com a análise de simulação, é possível fazer modificações nos dados do problema, ou seja, a quantidade de automóveis necessários para o mês seguinte, e ver imediatamente o impacto nas exigências de componentes, motores, janelas, etc. Lembre-se do seguinte, né, as fábricas, entre aspas, de automóveis são montadoras e elas trabalham num sistema vinculado aos fornecedores de peças. Então, as montadoras trabalham com o que a gente chama de sistemistas, né? Quando o veículo vai ser montado, a fábrica de pneus, a fábrica de caixa de câmbio, a fábrica de vidros, de painéis, então de vários, como de faróis, de embreagem, todos os componentes que vai num veículo, elas são acionadas para que em conjunto sejam produzidas as peças que vão montar aquele veículo, inclusive a fábrica de tintas que vai pintar aquele carro. Então é necessário que haja uma conjugação de fatores para a montagem de veículo. E isso é projetado para hoje, para a semana que vem, para o mês que vem, para o semestre que vem. Vejam como é importante que isso seja pensado em conjunto com outras empresas que fazem parte desse sistema. Então, simplificando um pouco a ideia, para se ter uma noção um pouquinho mais clara, né, comparando um sistema de informação transacional, um sistema de informação gerencial, um sistema de apoio à decisão, que se a gente fosse comparar isso para um sistema de cobrança, o que faria um CIT? Um CIT de cobrança enviaria as faturas de contas mensais para um cliente. Um SIG de cobrança emite relatórios de exceção sobre contas vencidas, por exemplo, há mais de 30 dias. E um SAD de cobrança executa análise de simulação para determinar o impacto dos pagamentos atrasados no nível de lucro da empresa. Vejam a distinção desses relatórios no que tange a uma organização, como as pessoas que estão se valendo desses relatórios teriam informações completamente diferentes sobre a mesma questão que é a cobrança. Um estaria preocupado com o envio de fatura, o outro estaria preocupado com quantas faturas estão atrasadas há mais de 30 dias, e o outro estaria preocupado, né, que impacto teria no lucro da empresa, né, essas cobranças atrasadas, que isso teria de impacto positivo ou negativo no resultado da organização. Então, fazendo uma análise mais aberta sobre todos os sistemas que a gente estava vendo aqui, sobre os três, né,
Podemos dizer que os sistemas de apoio à decisão são mais flexíveis do que os sistemas de informação gerenciais, porque eles auxiliam em todos os níveis do processo decisório. Eles dão suporte às fases de solução de problemas, inteligência, projeto, escolha, monitoramento e controle. Um SAD também dá suporte às diferentes frequências de decisões, né? SAD institucional, SAD ad hoc. Um SAD ad hoc é aquele sistema de apoio à decisão eventual, onde há uma tomada de decisão única, né? Um evento único, que não acontece outra vez, ou que é muito raro de acontecer. Um SAD institucional lida com situações ou decisões que ocorrem mais de uma vez, né? São decisões repetitivas. O ad hoc é uma única vez ou muito eventualmente acontece dentro da empresa. Aqui nessa lâmina apresento para vocês os recursos de um SAD. O sistema de apoio à decisão, ele dá suporte para diferentes estruturas de problemas, problemas estruturados, problemas semi-estruturados ou não estruturados. Por quê? Porque ele vai atender ao nível operacional, onde os problemas são todos estruturados, são problemas rotineiros para os quais já se conhecem todas as soluções, ou seja, não se lida com incertezas. Mas no nível tático, na gerência intermediária, já se lida com problemas não estruturados ou semi-estruturados. Há uma certa incerteza neste nível. E dá suporte para os gerentes de nível operacional, tático e estratégico. Claro, o SAD também é utilizado e deve ser utilizado no nível estratégico. Tem que ser utilizado no nível estratégico, sistema de apoio à decisão. Okay? Então, para não ficar só numa exposição tanto teórica, né, eu quis trazer aqui um exemplo. Tem um banco de dados, é um data warehouse, um grande armazém de dados. E aqui eu tenho dados legados, dados que ficaram aqui remanescentes, dados de transações por site, dados da central de atendimento, dados de terceiros, dados de um ERP. Então, perguntas iniciais. Quem são nossos clientes mais regulares? Eles moram perto de nossas lojas de varejo? Como podemos ressegmentar esses clientes? Como podemos atingir mais eficientemente esses segmentos? Isso é uma pergunta que um gestor de nível estratégico pode fazer neste data warehouse, ou seja, ele tem interação com esse banco de dados. Qual é a análise que a gente pode fazer, então, nesse SAD? Usar a análise estatística para identificar entre os compradores regulares os 25% melhores. Então, eu sei, estratifico, identifico quem são os 25% melhores clientes da minha empresa. Em segundo lugar, eu posso estabelecer uma relação entre localização e frequência de compra, se é que existe isso. Então, eu posso dizer, existe uma correlação ou não. Em terceiro lugar, eu posso verificar novos segmentos de clientes. Clientes regulares que não moram perto de uma loja, clientes regulares que moram perto de uma loja, clientes não regulares que moram perto de uma loja, e assim sucessivamente, né, para estabelecer alguma correlação e ver se eu tenho que investir nessa questão ou não. E, em quarto lugar, eu posso consultar o banco de dados para obter informações detalhadas de cada segmento de clientes. Muitas empresas, talvez você já tenha até vivenciado isso, fazem essas consultas e investem diretamente no cliente. Tem lojas de departamentos que convidam os clientes a participarem de eventos pontualmente, né, tentando fazer com que eles vão até lá fazer compras. Isso é uma estratégia bastante utilizada hoje em dia.